participando. Quero avisar a todos que essa transmissão está sendo gravada e vai ficar disponível depois para que quem não puder assistir o debate agora possa assistir posteriormente. O filme também vai ficar disponível até amanhã, às 19 horas. Então, caso alguém não tenha conseguido assistir ou esteja chegando agora, ainda tem aí um tempo para poder assistir e refletir a respeito do tema. Antes de iniciarmos o debate, eu gostaria de passar a palavra ao Dr. Santoro, secretário executivo aqui da CIMA, para fazer a sua introdução. Com a palavra do Dr. Santoro. Obrigado, Yara. Boa tarde a todos. Eu espero que vocês tenham gostado desse documentário. Eu acho que o momento é muito oportuno para nós discutirmos esse assunto. Nós estamos no meio da discussão do PL que vai tratar do marco hídrico. Como representante do CRH de São Paulo no CNRH, eu estive no evento e eu quero levar a posição do CRH para o governo federal. Nós já criamos um grupo de trabalho na nossa última reunião do CRH, tem uma série de pessoas que estão participando, e eu gostaria que estas sugestões do CRH me fossem enviadas para eu encaminhar ao CNRH. Eu acho que o momento é oportuno, nós temos que discutir esse assunto é importante, lembrar que uma lei deve funcionar para o Brasil inteiro, então nós temos essa preocupação, e nós temos que levar a posição do Estado de São Paulo. Então, quando nós optamos por assistir esse documentário hoje, ter depois essa discussão, é bem nesse sentido, de ajudar e de promover a discussão do assunto no nosso meio aqui, no sistema de recursos hídricos. Então, eu desejo a todos, eu agradeço a disponibilidade das pessoas que vão participar dessa palestra. Eu parabenizo a coordenadoria pela organização do evento e eu espero que seja muito proveitoso na formação da opinião para nós levarmos uma posição do Estado de São Paulo ao governo federal. Muito obrigado a todos e tenham uma boa tarde. Obrigada, Dr. Santoro. Nós vamos fazer aqui depois a síntese das dúvidas e sugestões para enviar para o senhor e para o CRH, para depois chegar ao CNRH. Então, eu gostaria de iniciar esse debate fazendo algumas provocações. Eu vou começar com o professor Jefferson, que é professor da Unesp, também coordenador do sistema do programa Prof. Águas, da ANA, né, o mestrado em Educação Hídrica da ANA, e também membro do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Então, tenho duas provocações para o senhor, professor. A primeira é assim, é possível a gente fazer um paralelo, né, do tema que trata o filme, que é da privatização da água, o mercado da água, com algumas propostas que estão constantes no PL 4546, que permite aí, né, a comercialização das outorgas de água, né, do direito de uso da água, que é chamada de acessão onerosa das outorgas. Então, a minha primeira pergunta seria, da maneira que está escrito o PL, o PL estabeleceria o mercado de água da maneira que a gente viu no filme para o Brasil? Ou ela, pelo menos, abriria as portas para a institucionalização desse mercado de água? E se sim, isso funcionaria aqui no Brasil, de acordo com a sua visão? E pegando ainda carona nessa mesma provocação,
eu vou colocar o seguinte, nós sabemos que a dinâmica dos sistemas hídricos, ela é contexto específico, né? Porque ela depende das condições fisiográficas e meteorológicas que ocorrem em cada região, que a do sul é diferente da nordeste, que é diferente do sudeste, e assim em todas as regiões no Brasil. Da maneira que o PL está escrito, e considerando o que a gente viu no filme, uma única legislação, como está no PL, seria capaz de atender às especificidades técnicas de todos os sistemas hídricos do Brasil e das demandas, as respectivas demandas pelo uso da água de cada uma dessas regiões, de cada um desses sistemas? Queria ouvir o senhor um pouquinho a respeito dessas questões. Bem, primeiramente, boa tarde a todos, né? Boa tarde, Yara, boa tarde, Santoro, né? A gente se encontrou há pouco tempo, num outro debate, essa semana, eu acho, semana passada. Você está fazendo provocações aí que não vão demorar 10 minutos, né? É bom colocar muito bem isso, né? Muito claramente isso. Por quê? Porque nós vimos aqui um choque de realidade de mercados de água internacionais, né? Começando, vejam, lá na Margaret Thatcher, década de 80, 90, né? E vindo até agora, né? Exemplos da Califórnia, Austrália, né? E a Europa se mobilizando contra esse mercado. Com relação a sua provocação, ela já foi, inclusive, respondida, né, textualmente durante uma reunião prévia, não do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, mas a gente tem um posicionamento das organizações técnicas de ensino e pesquisa do país. Né? Por quê? Como você mesma falou, né, quer dizer, você citou vários pontos, até eu tenho que recordar um pouco, tá, Yara? Né? Porque você começou com essa questão da seção onerosa, depois você foi para o Brasil como um todo, um país que é continental, né? Falou uma coisa que eu acho que atualmente é uma certa inverdade, porque não temos mais tantos contrastes dentro desse país, né? Eu já visitei do Amapá ao Rio Grande do Sul, então eu posso lhe dizer que os problemas, né, eles estão cada vez mais se apresentando de uma forma macro, né? Se eu te mostro um solo seco e rachado hoje, ele pode estar muito bem aqui próximo de onde eu estou, em Ilha Solteira, na barranca do Rio Paraná, tá? Ele não precisa ser só lá do estado de onde eu vim, que é o estado de Alagoas. Como também pode estar no interior, não nesse momento, mas há pouco tempo atrás, no interior do Rio Grande do Sul. Então, esses problemas macro que nós temos com relação à escassez hídrica, eles estão cada vez mais se acentuando, né? Se você observar os mapas, né, de período de retorno que você tem, né, de conformidade com essas secas que nós temos, os eventos extremos, eles estão cada vez mais próximos, certo? Então, esse é o primeiro fato que eu gostaria de colocar. Aqui mesmo, né, até o Santoro brincou comigo na última vez que estivemos juntos, não, você está aí no São José dos Dourados, não está tão difícil assim. A gente viu uma hidrovia parada, certo, por conta de escassez hídrica, né? Por quê? Porque realmente não tínhamos situação para o calado dos navios, né? Dos navios não, perdão, não são navios, são as barcaças. E isso impactou sobremaneira a economia da região, né? Como impactou lá atrás em 2015, 2014, que ficou um ano parado, agora ficou só 6 meses. Mas só que vejam só, 15, 21, é um período muito curto. Quando é que você viu a primeira vez isso? Muito tempo atrás, né? A gente sabe que a crise hídrica ela é cíclica, né? Uma das primeiras grandes crises que o Estado de São Paulo enfrentou foi na década de 60, onde foram perfurados muitos poços. Eu também vi essa questão dos poços aí, né? Que foi colocado, né? Você viu, né? Havendo, claro, aquilo ali é uma questão geológica, que por isso teve aquela subsidência, que é o nome correto para aquilo. Mas a gente sabe que regiões do estado de São Paulo, não só do estado de São Paulo, mas do Brasil como um todo, também tiveram problemas com relação a isso. Não subsidência, mas o rebaixamento muito alto
onde o próprio DAE fez estudos para você fazer regras de uso e regiões para que você não perfurasse mais poços. Estou citando aqui Rio Preto e Ribeirão Preto, que tem essas regras de uso. Você deve saber que você está dentro da secretaria, você conhece muito melhor do que eu, tá bom? Bem, isso é um fato. Isso é um fato. Quer dizer, a gente já tem situações muito similares aqui no Brasil. Fato. Certo? Agora vamos para o que você me perguntou. Então, eu gostaria só de dar essa explanação, porque a gente tem problemas. Tivemos em 2020, salvo engano, não, 2020 não, 2000... Foi 20, né? Acho que foi 20. Não, 20 não, perdão. Foi antes. Foi 2016 ou 2017. Uma seca brutal também no Rio Negro. Não sei se você se recorda disso, né? E, pasmem todos vocês, não sei se vocês sabem disso, o abastecimento de grande parte da cidade de Manaus é feito por poços, não pelo rio. Tá? Os ribeirinhos têm uma dificuldade tremenda com aquela água. Aquela água tem que você fazer um pré-tratamento antes de usá-la diretamente. Você não pode pegar a água do Rio Negro, do Rio Solimões e, né, começar a usar essa água. Agora vamos à sua resposta, como eu já preconizei. Deixa eu só achar aqui. Achei. Bem, então, com relação a isso, a gente colocou bem claro, tá? A cessão onerosa, ela parece, né, muito com um mercado de água. E essa instituição poderia causar profundas ou ampliar já as dificuldades e desigualdades nesse país. Por quê? Porque o bom funcionamento disso precisa ter o quê? Uma capacidade de prover dados e informações, certo? Faça uma pesquisa bibliográfica e verifique o número de dados em termos de precipitação, em termos de vazão. Quando eu falo dados, eu falo de que a gente teria uma grande quantidade, isso assim, just in time, ou seja, você abre o seu celular aqui e verifica quanto é que está a vazão agora em qualquer rio brasileiro. Você não tem isso, tem? Quanto choveu ontem, vamos supor, numa cidade do interior do Mato Grosso do Sul? Você tem isso? Você não tem. E essas desigualdades geram o quê? O que você acabou de ver no filme: conflitos. Já existem conflitos, né, que não são poucos, né, são muitos no Brasil. Em 2020 também, a ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, mapeou em torno de 220 conflitos, tá, e zonas de tensão permanente sobre a questão hídrica no país. Não estamos falando de cessão onerosa, não estamos falando de pagamento pela água, né? Aqui em São Paulo, a gente tem um pagamento pela água, que, no caso aqui do nosso Comitê de Bacia, só foi instituído a partir de 2020, salvo engano meu, 2019, a cobrança começou ano passado, né, que é o Comitê São José dos Dourados, e também ali no Comitê do Litoral Norte, salvo engano meu, né, e a água realmente com um preço muito barato, certo? Quanto é que está se pagando hoje o preço da água? E quando se fala em aumentar um pouco o preço da água, é coisa de 1 a 10 centavos, no máximo. Não chega a 10 centavos em lugar nenhum. Posso garantir isso, tá? Então, vamos continuar. Então, você tem situações já de conflito, que podem ser o quê? Ampliadas nessa situação. Essa é a nossa visão, tá? É a minha visão CPF. Eu gosto de colocar isso, porque não é uma visão, é a visão minha como estudioso do assunto, né? Então, mas a nossa visão com relação a essa questão, já foi falado da capacidade de regulação do governo, não só do governo federal, mas de todos os governos estaduais também, né? Qual é o número de fiscais que nós temos? É muito baixo. Eu precisaria criar uma fiscalização e criar uma situação onde os usuários tivessem, só um minutinho, tivessem informações precisas, tá? Então, você tem que ter uma forte regulação do Estado e também não deve haver assimetria de informações. Quando eu falo assimetria de informações, é o seguinte: procura ver quais estados têm informações detalhadas sobre os seus recursos hídricos no país. Todos eles? Quais estados têm agências de regulação? Todos eles? Né? Você vai balançar de novo a cabeça que não, Yara. Certo? Exatamente. Né? Mesmo mútuo, dá para a gente ver que você concorda. Ou seja, a cessão onerosa, na nossa opinião, não diminuiria os custos
tá? Da gestão da água para a sociedade brasileira. Ok? Porém, né, exigirá, sem dúvida nenhuma, né? Aliás, hoje você tem que ter investimentos altos na questão de regulação, informação e, principalmente, sistemas de suporte de decisão. Porque gerenciar água é gerenciar conflitos, certo? Aonde foi resolvido o último grande conflito pela água, que foi na crise hídrica de 2014? Você lembra? Supremo, certo? Os Estados Unidos, alguns casos, pelo menos eu sei de um caso, né, onde também foi resolvido no Supremo dos Estados Unidos, na Suprema Corte Americana, que é o caso da Flórida, onde um rio, ele foi, estou falando da Flórida, estou falando na outra costa, não estou saindo da costa oeste para a costa leste, tá? Onde um rio, ele foi, entre aspas, né, privatizado, a pessoa tinha outorga de muito tempo, e por conta das condições climáticas adversas que estamos enfrentando, a vazão diminuiu substancialmente. E o que aconteceu? As pessoas que estavam a jusante, ou seja, depois daquele barramento, não tinham mais água. Simplesmente o rio não chegou no mar. E deu-se a causa para a pessoa que tinha a água como sendo seu bem. Entendeu? Então, é uma situação, sobremaneira, que pode aumentar o risco de desigualdade e injustiça, certo? A obtenção da água bruta, a você ter a possibilidade de ter essa água para, como você viu lá, né, o pequeno irrigante, para o pequeno agricultor, certo? E você também viu uma coisa que eu achei muito interessante nesse filme, é que o próprio cara do mercado falando que, aliás, o produtor, né, falando que a cidade, como ela tem prioridade, a cidade de Los Angeles, ela tem prioridade, né, nos Estados Unidos não é diferente daqui, prioritariamente você tem o abastecimento público e a dessedentação de animais. Lá não tem dessedentação de animais, mas você tem prioritariamente o abastecimento público, porque seria ultrajante você ver alguém, como a gente já viu, muita gente, morrer de sede ou ter êxodos populacionais por conta da falta de água, certo? Porque a falta de água é você ter a falta de perspectiva. Você escolher entre lavar uma roupa e fazer uma comida, entendeu? Então, essa é uma posição, assim, muito polêmica, né? E também que a gente tem que estar preparando isso para o nosso sistema. O sistema tem que estar preparado, tá? Você tem que reduzir drasticamente uma coisa que é absurda e abusiva no país, que são as perdas da água. Quando eu falo de perdas, eu não falo somente das perdas de água que são das cidades. Eu falo de perdas de água em sistemas de captação dessa água para, por exemplo, agricultura. Tá? Será que a gente pensa, é uma parcela muito pequena. Será que existem perdas nas termoelétricas, Yara? Termoelétricas estão a todo vapor. A grande crítica que se faz são aos reservatórios. Mas os reservatórios, na minha concepção, de novo, é o meu CPF que está falando aqui, tá bom? Eu gostaria de sempre frisar isso. Os reservatórios são a sua poupança de energia, a sua poupança de água. Você estoca a energia eólica? Você estoca a energia solar? Não. Vamos supor um grande, absurdo cataclisma. Vulcões explodindo no mundo. Tá? Além do susto, né? Você vai ter um decaimento da temperatura e uma diminuição do número de dias ensolarados em algumas regiões do mundo que usam energia solar. E onde é que vai vir essa produção? Você vai ficar sem energia? Entendeu? Então é necessário que a gente não coloque tudo como sendo, olha, isso aqui é o ponto mais importante, mais nevrálgico, fundamental. O importante e o fundamental é a vida, certo? É realmente a gente ter esse conceito de que nós temos que ter a vida como prioritária. A política de recursos hídricos desse país tem que ser uma política de Estado, não de governo. Eu sempre friso isso nas minhas palestras. Política de recursos hídricos é de Estado, não interessa a cor do partido que está lá. A água não tem cor, tem?
Não estou vendo cor nenhuma aqui. Certo? Não estou vendo cor nenhuma aqui. Na hora que eu tiro aqui a minha água e despejo ela no copo, opa, aí, ó, não tem cor. Então, você não tem que ter isso. Independente se vai ser a Yara, o filho da Yara, o neto, o bisneto da Yara, certo? Ele tem que ter acesso a essa água, tá? Então, é importante, eu acho que o PL, pelo menos o 45, 46, ele foi uma forma, ele está sendo uma forma interessante de fazer a sociedade refletir sobre isso, principalmente sobre infraestrutura hídrica, que é fundamental. Quanto de água nós temos para aguentar uma seca de 2 anos? Alguém se perguntou sobre isso? Chega, respirou fundo, hein? Bem, então, da mesma forma, tá vendo como ela é fundamental até para a gente falar? Da mesma forma, há muito a se aprimorar nos sistemas de outorga, que tem que ser bem mais robustos para essa questão da alocação da água no nosso país. Então, o que é que eu vejo? Você pode fazer sim, uma situação para o país inteiro. Agora, com as suas características, certo? Foi muito difícil, eu dei uma palestra agora, eu falei assim que a gente tem, na América do Sul, pouquíssima água em lagos, em superfície. Imagina, um aluno ficou me questionando, eu falei, meu filho, você não tem lago profundo. Não, mas e o Pantanal? Eu falei, mede o Pantanal, a profundidade da água do Pantanal. Não, mas e a Amazônia? Mede a profundidade dos alagados da Amazônia. Entendeu? Então, a gente tem que se preocupar com a quantidade da nossa água, com a qualidade da nossa água, a gente tem que fazer o tratamento. O Santoro me passou um dado que foi, assim, alarmante. Posso, não sei se ele está ainda aqui, né, o dado do Novo Pinheiros. O tanto de ligações clandestinas que existem. Entendeu? É assim, um absurdo. Quer dizer, o sistema público tenta tratar e a própria sociedade, ou uma parcela dela, faz ligações clandestinas, por não ter essa capacidade de se ligar. Né? E uma outra situação que é muito importante também, que a gente tem que, para ter água, né, além da quantidade, da qualidade dessa água, caiu a minha internet, doutor? Ah, não, porque travou a sua imagem, perdão, por isso que eu pensei que eu tinha caído. Tenho tempo ainda? Está funcionando, a gente já deu os 10 minutos, Eita, professor. falei demais, olha, tá vendo? Você me cutucou muito. Caminhar um pouco para finalização. Não, então, e a última perna do tripé é o quê? Você fazer a conservação e o uso conservativo do solo, entendeu? Então, a gente tem que ter quantidade preservada, qualidade preservada e o uso desse solo também preservado para que a gente mantenha, porque a água, ela não vem só do céu, ela vem do solo, certo? Então é isso, desculpe se eu estourei o tempo, né? Avalie se eu fizesse uma apresentação, aí que eu ia estourar muito mais o tempo, né? Me perdoe, tá bom? Professor Jefferson, muito obrigada aí pelas palavras e pela sua análise. A gente vai continuar conversando aqui, daqui a pouco a gente retorna para o senhor. Eu vou pegar um gancho na sua fala, que é uma premissa aí que eu gosto muito, que fala que gestão de água é, por definição, gestão de conflitos, né? Até tem um grande aí diplomata hídrico, o professor Aaron Wolff, que tem essa premissa aí publicada em diversos artigos de diplomacia hídrica. E aí eu vou trazer para essa conversa a nossa advogada, que faz parte aqui dos debatedores, a Yasmine Altimari, que é mestre de Direito Agrário, pesquisadora de conflitos por águas e terras, que são conflitos agroambientais, e que também ela é representante e membro dentro da OAB, da Comissão de Meio Ambiente, tá? Então, primeiro quero agradecer a sua presença aqui no nosso evento e bate-papo. E considerando a sua área de experiência, a sua área de atuação e experiência nessas questões, eu queria fazer uma pergunta, que é assim,
toda a legislação hídrica do Brasil, começando lá na Constituição Federal, né, que considera a água como um direito fundamental, né, de todos os seres humanos, ele é considerado, no processo de governança da água no Brasil e dentro desse IPL, na sua visão, porque a gente sabe que a governança da água, ela trata, a governança, né, de maneira geral, mas aqui a gente está falando da água, em essência, ela trata das escolhas políticas que vão determinar para onde a água vai fluir, que normas e leis vão regulamentar esse fluxo, e quem ou que área de ciência é mais qualificado para influenciar esse processo de decisão. E, principalmente, né, o que embasa e direciona a governança é que tipo de futuro social que essas escolhas estão vislumbrando, né, que norteiam todo esse processo de governança. Como a senhora vê essa questão no Brasil? O que está determinando e gerindo ou norteando as alterações da governança da água, em especial com a vista desse PL, e até podendo fazer um paralelo aí com o filme que a gente acabou de assistir. Bom, boa tarde, doutora Yara, os demais panelistas, debatedores, doutor Jefferson, meu vizinho aqui, Dília Solteira. Eu queria cumprimentar o doutor Rui e o doutor Paulo, na minha sequência vai ter a palavra. O doutor Santoro, que está aí, né, representando o governo do Estado. Queria também cumprimentar a nossa presidente da Comissão do Meio Ambiente, a doutora Rosa Ramos, que me indicou para estar aqui. E, enfim, Yara, uma responsabilidade, né, falar aqui depois de ouvir o Dr. Jefferson, e eu vou dizer que eu faço as minhas palavras, as palavras dele, em muito sentido, principalmente quando ele vai falar de conflitos. Ao assistir esse documentário, né, Lords of Water, eu revivi toda a minha trajetória acadêmica e profissional, porque eu tenho dedicado parte da minha vida a observar conflitos, né? Então, iniciando lá na Universidade Federal de Goiás, que eu estive lá de 2015 a 2018, lá nós temos um grupo de estudos permanentes que ele chama Observatório da Justiça Agrária. Ele é dividido em núcleos que observa regiões do Brasil. Então, nós observamos ali a região amazônica, o sul da Bahia, o Maranhão, a planície pantaneira. Eu observo a região sul-mato-grossense e assim por diante. E em todos esses conflitos existe um ponto comum, né? Que primeiro o primeiro olhar é a disputa do território. Mas, na realidade, ninguém disputa território que não tem água. Os grandes conflitos que o doutor Jefferson bem pontuou vão chegar no Supremo, no STJ, eles são conflitos numerosos, onde há uma grande quantidade de território, né, e pessoas disputando um potencial hídrico, que na verdade eu não falo recurso hídrico, eu falo água, que nós vamos facilitar aqui. E esses conflitos todos, né, eles têm dois lados, né? O conflito ele sempre estabelece no mínimo duas partes. De um lado, nós temos as comunidades, as vilas de pescadores ou comunidades indígenas, pequenos agricultores, né, que eles estão defendendo o território e a água que compõem a parte desse território sobre uma perspectiva, e do outro lado, o poder econômico ou as grandes, né, os grandes latifundiários defendendo o poder econômico.
Bom, quando você vai... E esse palco, ele vai, né, no final, ele leva ao Supremo para ele dirimir isso aqui. Quem vai ficar com o território, com a natureza? Vai ficar essas comunidades humanas ou nós vamos presentear o desenvolvimento? Não tenha dúvida, sempre ganha o desenvolvimento econômico. Infelizmente, a nossa observação ao longo de mais de uma década, nos processos envolvendo o Brasil inteiro, ele é tendente a dizer que o poder econômico ele tem conseguido ganhar essa disputa. Bom, e o que é irônico, aí você colocou, Yara, o que a nossa Constituição entende de perspectiva de água? Nosso primeiro Código de Águas, ele tinha a preocupação e o foco, o conceitual, de entender a água e proteger a água como uma matéria-prima, como um recurso, né, para ser utilizado na indústria e na agricultura. Ele era uma questão de proteção para um aproveitamento estritamente industrial. Não é essa questão hoje de ver a água como um ativo financeiro. É bem diferente disso. Somente com a Constituição de 88, com o advento da Constituição de 88, se alterou essa perspectiva do bem, a água, como, primeiro, um bem comum, mas ainda assim ele é tido como um patrimônio. Quando a gente fala bem, nós falamos bem, o que é bem? É um bem dotado de um certo valor. Né? Então, ainda tem essa perspectiva na Constituição, mas sim, ela é colocada na Constituição como um bem comum e comunitário. E, neste contexto, o tratamento jurídico disciplinado a ela é diferente. Por quê? Porque, como um bem comum do povo, ele é um bem que o Estado tem responsabilidade de cuidar e gerir. Bom, nós tivemos essa legislação, né? E agora a PL 4546, ela traz uma inovação que, na minha opinião, né, e não é nem como opinião de CPF, como falou o doutor Jefferson, é uma opinião de jurista. Esse projeto de lei, ele contraria a Constituição. Por quê? Porque se a Constituição entende que a água, o recurso hídrico, é um bem comum e disciplinado pelo poder público, né, pelos estados, pela União, dependendo do recurso onde ele estiver, porque tem essa diferença de competência. Por exemplo, se um rio ele é fronteiriço entre dois estados, ele vai ser de competência da União. Se ele é águas subterrâneas dentro do estado, ele vai ser, a gestão vai ser do estado, membro. Quando a PL, eu anotei aqui o artigo, a PL 4541, ela diz que os serviços hídricos privados são considerados atividade econômica de interesse público submetidos à regulação, e no parágrafo 1º ela vai dizer que a prestação de serviços hídricos privados decorre de infraestrutura hídrica de propriedade privada, ele vai deslocar, ele vai, em primeiro lugar, esse projeto de lei, ele tem uma completamente outra perspectiva da água, né? Nós temos participado durante toda essa semana, esse mês, que é mês da água, Semana da Água, a Comissão de Meio Ambiente da OAB, diversos eventos, e nós todos estamos unidos no sentido de que esse projeto de lei, ele define a água como uma mercadoria. Então, ela sai da Constituição, que é a nossa lei, né, superior, como um status de bem comum. E também na Constituição tem uma outra proteção, que é do meio ambiente. Não é só do direito humano, tá? São várias proteções. Preservar o meio ambiente, as plantas, os animais e tudo, acesso a todos. Não é só o direito humano, tá? Eu gosto de frisar isso muito,
porque o humano ele se coloca no centro como se só ele tivesse, né, essa proteção. Não, a Constituição não, ela faz essa preservação ampla. E esse PL não, ele coloca como ela como sendo uma mercadoria. Yara, qual que foi a sua outra pergunta? Eu acho que você respondeu, que é a questão de qual que é o norteador da governança das águas no Brasil, né? Qual é o tipo de futuro social que se busca quando a gente propõe e tenta aprimorar a governança hídrica? Porque a governança, se a gestão hídrica ela é a aplicação das regras do jogo, a governança é quem determina essas regras, como essas regras são determinadas, que tipo de conhecimento é considerado e validado, né, e considerado precioso na hora de determinar essas regras, né? Como que existe isso no Brasil hoje de uma maneira clara? Porque eu fico pensando assim, se seria importante a gente me incluindo, né, como gestora hídrica também, como Estado, seria importante os tomadores de decisão, o sistema hídrico brasileiro e de São Paulo, desenvolver uma linguagem conceitual sobre o que é governança das águas, que nos ajude a questionar, ao invés de simplesmente supor que relação que existe entre o objetivo de equidade, sustentabilidade, eficiência e governança. O que nos dá o norte, né, para falar se esse PL que está sendo proposto, ele está adequado ou não ao objetivo que nós queremos para a água, né? Porque quando tem esse PL, e depois de tudo que a gente vê no filme, que é a aplicação da privatização da água na prática, eu fico pensando, mas qual que é a meta? Qual que é o objetivo? Se eu não sei aonde eu quero chegar, eu não sei se esse PL é adequado ou não para o meu objetivo final. Isso me remeteu muito a essa questão de qual é o conceito de governança, a definição de governança da água que a gente tem aqui no Brasil. É nesse sentido que eu gostaria de ouvir a sua opinião. Quando você fala de ser um norteador, realmente o norteador é escasso, não é? Nós temos no Brasil hoje assim, a legislação tem muita legislação esparsa, né? Na questão dos estados, por exemplo, a governança do estado, os estados eles têm uma competência autônoma. Então, cada estado ele tem a sua legislação própria. O doutor Rui falou, acho que faz aniversário de 30 anos da lei de planejamento e recursos no estado de São Paulo. Então, mas isso não é de conhecimento de todos. E nós temos carência muito nessa questão de saber a governança, como que essa gestão. Nós temos assim, parâmetros abertos, né? Como que eu vou dizer? Objetivos abertos. Não, precisamos preservar, mas preservar de que forma, né? Qual que é a prioridade? Como eu vou dizer, como o doutor Jefferson falou, não só a questão da governança da escassez de água. Eu trabalho, por exemplo, monitorando a questão das águas, das contaminações de água em toda a bacia do Rio Paraná. Então, não é só uma questão. Então, essa gestão das contaminações, né, a questão de fazer um sistema de tratamento de água, né, adequado, porque eu escutei essa semana uma pessoa da Sabesp, uma liderança da Sabesp dizer: o sistema terciário é importante, ele é importante, mas ele custa caro. Ele custa caro, mas não é melhor nós tratarmos essa água, não é melhor nós evitarmos, né, essa questão das contaminações, porque as contaminações são, assim, não tem monitoramento no Brasil da quantidade de contaminação. E quando eu falo contaminação, Yara, eu falo tanto do setor privado como do setor público,
porque eu não estou falando do estado de São Paulo, estou falando a nível Brasil. As empresas de saneamento, algumas são estatal, umas são municipal, umas são terceirizadas, e nós não temos esses dados todos consolidados para saber como que é. E cada estado, a própria empresa de saneamento, ela despeja no rio, despeja nas nascentes a água contaminada. Então, eu acho que falta, sim, como você falou, falta uma centralização, uma normatização clara, que defina a governança, né, relacionada aos recursos hídricos. Eu ia dizer que, da mesma maneira que esse PL do planejamento hídrico de gestão, ele está caminhando da mesma maneira que o novo marco do saneamento foi aprovado o ano passado, e eles deveriam manter um diálogo saneamento público e recursos hídricos deveriam caminhar de mãos dadas. Esse diálogo deveria acontecer, né? Então, é um ponto assim muito, muito importante. Não é um ponto isolado do outro, certo? Então, eu concordo com você no que você falou, nesse sentido de ser claro, não é claro. Nós temos uma diretriz aberta, proteger a água comum para todos. Mas de que forma, né? Quais são os nichos? Tem que dar prioridade para um detrimento do outro? Não, todos são preocupantes. Yara, antes de terminar minha fala, eu queria colocar as fotos que eu disponibilizei no meu slide, que eu enviei para a Flávia. Você gostaria de mostrar, Flávia, você pode fazer esse compartilhamento? Só para te avisar. Estou compartilhando, Yara. Nós já chegamos 10 minutos. Então, se pudermos... eu só queria mostrar... Vocês estão vendo a tela? Sim. Uma, duas, três... A sexta tela, por favor. A sexta tela, eu estou destacando aqui, são os motivos do projeto de lei 4546, que foi, né, levado ao Senado em dezembro de 2021, a exposição de motivos. E parte da exposição de motivos, ele traz aí as questões de insegurança hídrica, né, do Rio São Francisco, a região semiárida. Ele vai falar no Brasil, mas ele vai destacar com exclusividade o Nordeste semiárido e a bacia hidrográfica do Rio Paraná, que é a região que nós atuamos aqui, na nossa organização não governamental. Esse monitoramento nós estamos fazendo especificamente dessa região, e ele está aí explícito na exposição de motivos do PL 4546. Então, ele vai falar aqui que o Plano Nacional de Segurança Hídrica indicou 60,9 milhões de pessoas vivem em cidades com menor garantia de abastecimento de água, e 228,4 bilhões da produção econômica nas atividades de indústria agropecuária estão em risco quanto à garantia e oferta de água. Eu posso pedir o favor do Flávio para você colocar o slide 7, por favor, e depois o 8, só para encerrar. E essas são umas fotos, eu estou colocando aí a foto de 2006, essa é uma região de fronteira no estado do São Paulo com Minas Gerais. Olha aí, o antes 2006 e 2021. O rio secou. O doutor Jefferson falou do impacto aí econômico, né? Não é só ambiental, impacto econômico do pessoal dessa região, a pesca, né, o potencial turístico. Isso, da mesma forma, no slide 8. Por favor, Flávia. Olha aí. O Rio Paraná, que faz fronteira, né, do estado de São Paulo com o estado do Mato Grosso do Sul. Ele vai percorrer o estado de São Paulo, Minas Gerais, Paraná. Ele passa pelo Paraguai e termina na Argentina, em Foz do Iguaçu, tanto a margem esquerda quanto a margem direita. Isso aqui, como eu te falei, né? Como estou falando, é um dos aspectos, sem contar todo o curso do rio, as contaminações e
Eu já passei do meu tempo, Yara? Já. Então, a gente volta, se tiver alguns questionamentos, estou à disposição. Tá, eu pretendo ainda fazer mais uma rodada, vamos ver se nós conseguimos chegar até lá. Mas obrigada por enquanto, daqui a pouco a gente volta então. Eu anotei aqui 2 pontos que foram trazidos pelos panelistas que acabaram de falar. O principal deles, eu acho que é a questão dos dados, da importância dos dados e da ausência dos dados no nosso sistema hídrico. E todo mundo que trabalha com gestão hídrica sabe, né, que os pilares da gestão e da tomada de decisão são dados de qualidade e quantidade, né? A gente precisa entender aí como que o sistema hídrico funciona, qual é o balanço hídrico de uma região, para daí tomar decisões acima disso. Porque, como todos sabem aqui, a água não obedece o que está na lei do papel, né? A água flui de acordo aí com as condições do meio ambiente. E também foi trazida a questão de como é fundamental o papel do Estado na regulação das outorgas de água, da potencial comércio das outorgas, que seria aí a outorga onerosa, né? Então, acho que esses são 2 pontos aí bem norteadores desse debate, dados e o papel do Estado. E essa conversa me lembrou uma citação, não vou lembrar o nome do autor, que ele diz assim, né, que ciência sem política continua sendo ciência, mas política sem ciência é um jogo de azar, porque não tem como a gente tomar uma decisão, né, sem dados. E a Yasmine também citou a questão dos riscos de perda econômica em decorrência da alteração do regime hídrico, né, natural ou institucionalmente provocado. Nesse contexto, eu gostaria de chamar aqui o Dr. Paulo Borba Leite de Moraes, que é um economista que trabalha há mais de 25 anos com empresas de consultoria e recentemente tem trabalhado como consultor do PNUD e do BID. Seja bem-vindo, Paulo, muito obrigada pela sua presença. E eu gostaria de começar essa conversa com o senhor trazendo uma provocação, usando um termo da economia mesmo, né? Que é o famoso custo de oportunidade. Então, eu gostaria de saber, assim, na sua opinião, na sua experiência, qual seria o custo de oportunidade de sancionar a outorga onerosa de recursos hídricos no Brasil? Do que a gente está abrindo mão ao fazer essa escolha? Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Eu vou tentar não me estender muito e vou começar pela questão da informação, né? Realmente é uma questão básica. Eu diria que é um recurso quase tão estratégico quanto a própria água, né? Quer dizer, a simetria de informação, que foi falado pelo professor Jefferson, ela gera muita distorção, muito problema para os diferentes stakeholders aí nessa questão dos recursos hídricos, né? Então, realmente, existe muita deficiência em termos regionais, né? Nós vimos agora, foi apresentado pelo Dr. Rui o diagnóstico, a atualização do diagnóstico de recursos hídricos, né, do Estado de São Paulo, onde tem uma série de informações. Eu utilizo muito, é muito útil para todo mundo o nível de informação que existe no Estado de São Paulo. Quando você sai para outros estados, você não consegue ver isso reproduzido, né? Então, esse é um problema realmente chave, né? E no caso de implantação das próprias outorgas, esse nível de informação é muito problemático, né? É muito problemático. A gente vai, com o tempo, né, vai vivendo muito e vai vendo situações muito
algumas vezes até anedóticas, né? Eu estava trabalhando num projeto de um financiamento do BID nos anos 80, para Brasília, em que uma das coisas, quando chegou o advogado na missão de análise, ele pediu foi a outorga do sistema Rio Descoberto, que é o principal manancial de Brasília, né? E o governo de Brasília foi apurar e eles não tinham outorga. Quer dizer, nunca foi feito o processo. O lago foi construído na época da ditadura, a toque de caixa, e ninguém tinha feito. E o advogado do BID disse, olha, o empréstimo só sai se vocês regularizarem essa situação perante o DNI, né? Então, essa situação no Brasil, isso numa grande outorga, imagine nas pequenas outorgas, né? Como é. Então, realmente, essa questão da informação é chave e hoje a facilidade da informática ela ajuda muito, mas a informação de base precisa existir, né? Tanto em termos de cartográficos como em termos de estatísticas, né? Então, esse realmente é uma situação bastante importante. Em termos de regulação, eu gostaria de apresentar uma apresentação que eu também deixei com a Flávia. Eu posso tentar também colocar daqui, não sei, acho que é mais operacional ela mesma colocar, e a gente dá uma avançada um pouco, e daí eu já apresento o que eu havia preparado, né? Pode seguir para a próxima. Então, como já apareceu no filme, já foi falado, até cerca de poucas décadas atrás, recurso hídrico era um exemplo, nos manuais de economia, um exemplo de bem livre. Quer dizer, o ar e a água eram bens com oferta ilimitada, ou seja, não tem nenhuma restrição de uso, né? Portanto, não teriam preço, né? Seria um recurso realmente abundante. Pode seguir? Então, quando a gente dizia a conta d'água, o que ela significa? A conta d'água significa o preço, não da água, mas a remuneração dos serviços que estavam por trás de você fornecer a água, né? Captar água, reservar, tratar e transportar. Mas aí, a própria necessidade de você tratar a água, e cada vez o tratamento das águas é cada vez mais sofisticado, quer dizer, inicialmente um tratamento físico, uma filtragem, né? Já, na maioria dos casos, resolvia a questão da potabilidade da água. Cada vez mais você tem processos químicos e bacteriológicos, né? que são necessários em função da qualidade dessa água que é captada, né? Então, aí já mostra que existe um problema e que tem que ser enfrentado e que está muito associado à questão ambiental e da questão como o professor Jefferson falou, que a água ela não vem só da chuva, ela vem do solo também, e isso precisa ser preservado, né? O Brasil tem grandes recursos, grande disponibilidade de água, não necessariamente bem distribuído, mas o grande risco é comprometer esses recursos, né? Em termos de qualidade. Vamos passar para o próximo? Em termos pensando na economia neoclássica, eles se enxergavam a economia como um sistema fechado, onde você tem a circulação de empresas produzindo mercadorias e bens e serviços, e para famílias, né? E tinha o fornecimento para essas empresas de fatores de produção, terra, capital, né? E trabalho, né? E isso gerava a economia, quer dizer, era uma espécie de um motu perpetuum, né? Que realmente não é impossível de existir, né? Ou, como se chamou, alguns economistas chamaram de uma mão invisível que fazia esse mercado funcionar e a alocação dos recursos e tudo era automática, né? Quando inicia os primeiros teóricos aí da economia
chamada economia ecológica, uma das correntes aí de economia ambiental, eles demonstraram, né, que esse sistema, na realidade, não é fechado. Podemos passar para o próximo? Então, aí, na realidade, a economia neoclássica, ela funciona dentro de um sistema aberto, né, onde você tem o input de energia solar, e transformada em energia útil, e junto com as matérias-primas, ela permite, né, dar input para aquele sistema que se acreditava fechado, né, e esse sistema gera uma energia residual, né, de calor dissipado para fora do sistema, e gera resíduos, né, que têm o potencial de serem reciclados, né? Então, aqui, essa é a visão que permite você enxergar a necessidade de você ter, primeiro, no caso da água especificamente, é muito importante, além de preservar os recursos, você ter sistemas que minimizem os resíduos, né, e permitam o reuso da água, né? Essa experiência ainda é muito pequena, né, no Brasil. Existem casos, mas são ainda muito restritos de reuso da água, né? Mas é muito importante. Então, nessa perspectiva, a água, ela é um recurso fundamental. Ele não é aquele bem livre mais, quer dizer, é um bem finito, né? E que tem apesar de ser um renovável, ela tem essa projeção de uma demanda crescente e a oferta a ser restrita, né? Então, a partir dessa perspectiva de crescimento, é que tem economistas que propõem mercantilizar a água, né? Como nós vimos aí no filme, né? Os economistas, os ecologistas, os economistas da área de ecologia, eles têm uma visão, têm correntes muito críticas a esse mercado. Eu acho que mesmo na abordagem do filme, os ambientalistas que entram no mercado para comprar água com o objetivo de preservar pequenos usos, preservar o meio ambiente, eles enxergam não como eles estão achando que aquilo é a solução, mas como uma maneira de mitigar o problema, né? Não como uma solução de longo prazo, né? Eu entendo que o mercado ele não pode... a teoria econômica ela não tem mecanismo para você enxergar o muito longo prazo. Você consegue enxergar máximo 20, 30 anos com os instrumentos da teoria econômica, né? E mesmo esses instrumentos têm algumas deficiências, que você não tem ainda muito um equacionamento, né? Por exemplo, você liga, pode passar para o próximo slide. Você lida com recursos naturais que têm escalas temporais muito diferentes, né? Quer dizer, o ciclo de reposição da água, o ciclo de você mexer com isso é muito diferente do horizonte da atividade econômica, né? Onde se quer enxergar uma maximização de resultados a curtíssimo prazo, né? Então, quando você vai analisar os investimentos, ou tudo, você vai enxergar, vai descontar os resultados e descontar os custos a uma mesma taxa de desconto, né? E isso, muitos economistas falam, não é possível. Você tem que dar para alguns recursos, você tem que ter uma outra maneira de comparar esses custos, né? E muitas vezes não existe como você... O termo é como mensurar, né? Quer dizer, você tem duas alternativas que têm horizontes muito diferentes. Você tem que equalizar isso, né? E muitas vezes não. As ferramentas da análise econômica não permitem, né? E
Mas nesse contexto é que surge a cobrança pelo uso da água, tentando racionalizar o uso da água, enxergando essas questões de necessidade de você ter a racionalização do uso, né? Pode passar para o próximo. Então, a cobrança ela tende a favorecer mudanças no comportamento de agentes econômicos para que o recurso hídrico seja utilizado de uma maneira mais racional, né? E aí tem duas questões, né, que você colocou. Primeiro é a questão da regulamentação. Quer dizer, a água é um bem, mas ela tem usos muito diferenciados, né? E mesmo quando você considera o consumo humano, você tem o consumo endógeno da água, já foi denominado assim, usando até um conceito que vem da área de energia, e o consumo exógeno. O que quer dizer? Duas famílias, uma família mais muito rica e uma família menos abastada, o consumo, a necessidade de água que elas têm para atender para cada pessoa a sua necessidade elementar, a sua necessidade básica de água, não é muito diferente, né? Pode até, sei lá, por pessoa você ter 150 litros por habitante para a família menos mais pobre e chegar a 250 para a família mais rica de consumo líquido de água por habitante por dia. Mas o consumo exógeno, quer dizer, se essa família mais rica mora numa casa com 5 mil metros quadrados, tem jardim, tem piscina, tem uma série de componentes na casa, o consumo exógeno dela é muito maior. Então, eu acho que aí tem uma chave para você cobrar os consumos elevados. Quer dizer, realmente preservar isso já há algum tempo o próprio Banco Mundial pratica, né? Ter uma tarifa básica, né, que é para o consumo normal das famílias, para o consumo que seria o endógeno, e uma tarifa já bem mais elevada que estaria procurando onerar os consumos mais elevados, né? E esse conceito também, nos outros usos da água, também pode ser aplicado. O que acontece é que a maioria a questão do consumo, quando você compara a necessidade, por exemplo, da agricultura e a necessidade para o consumo humano e industrial, a necessidade da agricultura é tão mais expressiva, né, que aí e o uso da água já seria mais um uso como um insumo e não como um uso final, né, que tem que realmente ter um tratamento diferenciado. Só que a agricultura mais monetizada, o agronegócio, ele tem um poder muito grande político, né? O que não permite você cobrar água, acaba não gerando uma cobrança efetiva dessa água, procurando racionalizar sempre o consumo, né? Quer dizer, procurando técnicas de irrigação mais eficientes, né? Para preservar o recurso de água. E também ter cuidado com os perímetros de irrigação, para que não salinize a água, né? Ter os problemas sempre com a água residual, né? Então, a minha visão de coisa é que isso realmente só através a questão dos recursos, de mecanismos econômicos de gestão, não resolve. O que vai resolver realmente é uma regulamentação, priorizando usos, priorizando a alocação, né? E essa regulamentação tem que ser, regulação tem que ser através de instituições que tenham, que sejam perenes, né? Foi falado pelo professor Jefferson, né? Quer dizer, é uma questão de Estado, não uma questão de governo, e que tenha a autonomia necessária para poderem exercer essa regulação com critério, com aceitação também, com aceitação da sociedade, né? Então, basicamente, é esse a minha apresentação. Muito obrigada, Paulo. Muito rica as contribuições que vão surgindo aqui.
Tem algumas perguntas aqui no chat que eu gostaria de fazer para os panelistas, e depois eu gostaria de sugerir, se os panelistas toparem, e até pegando um gancho da fala e da solicitação do Dr. Santoro, que eu gostaria que cada um dos panelistas, de maneira muito objetiva, dando 1 minuto para cada um, que é para exercer aí o poder de síntese, fornecesse 2 orientações ao CRH. Então, uma orientação em relação ao PL 4346 e uma orientação em relação à governança hídrica de maneira geral. Então, baseado na experiência de vocês e na área do conhecimento de vocês, o que vocês falariam ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo? 30 segundos para cada tema, em relação ao PL e em relação à governança hídrica. Enquanto vocês pensam um pouquinho nisso, eu vou separar aqui algumas questões que estão no chat e direcionar para algum de vocês responderem. Não vou passar para os 3 responderem cada pergunta, porque acho que aí a gente vai utilizar muito tempo e já são mais de 5h30, tá? Então, o Abílio pergunta aqui, eu acho que daí eu vou direcionar para o Paulo, por que o mercado de outorga, ou a outorga onerosa, interessa tanto aos grandes setores econômicos, com poder de transacionar via mercado? Na sua opinião, Paulo? Paulo, você está sem microfone, está mudo. Desculpa. É uma questão que o filme mostrou muito bem, né? É uma questão bem da lei básica da economia, que é a lei de oferta e procura, né? Quer dizer, projeta-se uma necessidade crescente, como o crescimento da população, de utilização da água, né? Não só populacional, com a demanda por alimentos, a demanda, portanto, para a irrigação, que é o grande consumidor em termos quantitativos de água, né? E o Dr. Chaves falou também das usinas, né? que exigem água para resfriamento também, né? Além de... Eu tive recentemente em Angra dos Reis e descobri que o pessoal gosta muito de uma praia porque a água é quente. E a água é quente porque ela recicla a água da usina de Angra. Então, eles garantem que não tem radioatividade, mas eu achei muito estranho. Eu não tomaria banho nessa praia. Mas... Então, quer dizer, a demanda realmente é projetada e ela vai crescer, não tem jeito. E os recursos, cada vez mais, seja por limitação mesmo da água e por um uso inadequado do solo e pela poluição das águas, ele cada vez é mais restrito, né? Então, realmente, os investidores, né? Os fundos de investimento que estão sempre procurando negócios de alta rentabilidade estão vendo nesse bem como chamaram, de ouro azul, né? Uma substituição ao petróleo, né? Que realmente tem seus dias limitados já, né? Então, seria esse a causa do interesse. Muito obrigada, Paulo. Agora tem uma outra questão aqui, que eu vou direcionar para o professor Jefferson, que é a Valesca. Ela pergunta: se houvesse uma substituição do agronegócio por plantações menores e familiares, a perda de água poderia ser menor no Brasil? Sinceramente, você quer uma resposta direta? Não sei. Depende muito de como você vai instruir essa pessoa, tá? Eu acho que capacitação é importante, né? Se você andar aqui na região, né, você vai ver vários agricultores pequenos, né, que vão usar ainda o botômetro. Sabe o que é isso? Coloca a bota lá, né, no solo e vê, opa, a bota voltou melada, então tá bom. Você mesmo viu isso, quer dizer, com cargas altíssimas financeiras, as pessoas usando irrigação por sulco. Eu achei um absurdo esse filme.
O cara está usando irrigação por suco, ele não está usando microaspersão, não está usando... Estou falando microaspersão, estou falando de gotejamento. Tem uma técnica que já se usa há muito tempo, que é a técnica de irrigação subterrânea. Você está irrigando diretamente a raiz, que é onde você mais precisa. Você não precisa botar água na folha, gente. A folha não vai nem incorporar essa água. A água numa folha ela vai ser evaporada. Ela vai voltar para o sistema, então você está perdendo. Tá? Então, às vezes, a gente sempre tem o bom selvagem, né? Não tem isso, né? Ah, não, a pessoa está ali pequeno, ele vai economizar, vai pensar hidricamente positivo. Às vezes, não. Tá? E, às vezes, o grande tomador, ele tem um controle maior, porque tem o quê? Tem um custo aí, que é o custo da irrigação do pivô central, o custo de energia. Entendeu? Então, ele vai, eu vou controlar isso aqui de uma forma mais equilibrada, certo? Então, assim, o ideal, mas a pergunta, a Valesca, eu não sei se é a Valesca lá da CPRM, né? Foi minha aluna no passado, mas o ideal é o quê? É você fazer um mix, né? O que a gente está exportando nesse país realmente é água com os commodities. E isso é uma verdade, tá? Não se cobra água e está se exportando água com commodity. A incorporação da água na soja, no sorgo, tá? Enquanto isso, não temos trigo, né? Estamos importando trigo. Então, tem aí uma dualidade de situações. A gente exporta o que é mais vantajoso financeiramente, né? E importa, só que aí qual o detrimento que há? É da sociedade como um todo. Tentei ser curto, pronto, parei. Obrigada, professor. Daí a gente já ia arrumar para uma outra temática, né? Que seria até quais seriam os melhores insumos para serem produzidos, né? Considerando o valor de água agregado no que produzimos, né? Que região seria mais propícia para produzir que tipo de grão, que tipo de alimento. Mas aí eu acho que a gente precisa de outro filme e outro debate. Aqui, agora eu vou fazer uma pergunta para a Yasmine, que tem experiência nessa questão de conflitos, que é o seguinte, como o professor Jefferson falou, a última crise hídrica, ou as últimas crises hídricas, foram parar no superior, né? Foram questões que não tivemos como sistema a capacidade de solucioná-las, né, tecnicamente, através de negociações, e isso foi lá para o superior. Eu vejo que a questão da diplomacia hídrica ou da resolução de conflitos pelo uso da água, ela é muito nova no Brasil, né? Mesmo tendo em lei, né, que os conflitos pelo uso da água, em primeira instância, são discutidos nos comitês e depois no CNRH, e ainda, né, a gente vê que até são formadas outras células institucionais, como no São Francisco, para discutir e tratar esses assuntos. Como você vê essa demanda por capacitação em hidrodiplomacia no Brasil? Isso está acontecendo? Isso vai ser aceito aqui? Qual que é a sua visão? Yara, tá me ouvindo? Não é que não é aceito, eu acho que não é difundido, não é utilizado. É um instrumento pouco utilizado e deveria ser utilizado para evitar a judicialização dos conflitos. Então, se é um instrumento tão importante que, se fosse, né, realmente chegado a todos o conhecimento que existe esse instrumento de resolução de conflitos, evitaríamos muitos problemas, até porque os processos judiciais eles demoram e ou vence um ou vence o outro, né? O acordo é sempre bom porque as duas partes cedem e todo mundo fica mais feliz, não é totalmente feliz, mas mais feliz. E tem um detalhe que eu não posso deixar de passar. O projeto de lei 4546, ele retira, né? Ele prevê, pelo menos na sua redação, ele propõe retirar o poder dos comitês regionais de bacia.
ele cria uns comitês paralelos, diretórios paralelos, conselhos paralelos. Então, seria, na verdade, o quê? Um desmonte do nosso atual política hoje. Quando nós estamos, né, o que me parece que é um retrocesso, porque quando nós estamos começando a engatinhar, porque a lei, nosso programa não é ruim, ele é bom. Falta implementar, né? Até o contexto da pandemia, todo mundo estava naquele gás, né? Vamos trabalhar, abafou, teve assim, nós ficamos também prejudicados. Só que os projetos de lei eles estão a todo vapor, né? E esse, em especial, ele retira, né? Ele retira o poder, né? De voz dos conselhos, dos comitês regionais. Isso é muito ruim, né? Isso faria o quê? Isso ia judicializar tudo. Se retirar esse instrumento tão importante de estabelecer um diálogo, pode ser que fique pior, né? Acredito que eu respondi sua questão, Yara. Sim, respondeu, muito obrigada. Então, agora indo já para a finalização, eu quero agradecer aí, antes da gente finalizar com as orientações ao CRH, sintetizando aqui, né, que nas falas de vocês, que já existem instrumentos, né, na política nacional e estadual de São Paulo para regulamentar a água, né? Nós temos aí o instrumento da cobrança, que tem o objetivo de mostrar o valor econômico da água. Nós já temos aí a regulação e a fiscalização do Estado, né, que faz a fiscalização das outorgas, para quem vai, para quanto vai. Então, fica aí uma pergunta que para a gente levar para casa e para estudarmos, talvez, que o que a outorga onerosa teria a incluir, né, que esses dois instrumentos que já são previstos na lei não fazem, né? Seria o caso da gente aprimorar esses instrumentos, atualizar, né, os valores da cobrança, investir no poder de fiscalização do Estado, né, em relação às suas outorgas. Eu fico aqui com essa dúvida, né? Que benefício a outorga traria, a outorga onerosa traria para a implementação da política e para trazer mais justiça social. Então, a gente discute, faz perguntas e sai daqui com mais perguntas ainda, né? A gente tem respostas e mais perguntas. Mas vamos lá, então, para as orientações ao CRH. Eu vou passar primeiro ao professor Jefferson, que abriu o debate, dizendo que eu vou cronometrar aqui todo mundo, que a ideia é ser uma orientação bem clara e específica para os comitês. Toda a base, embasamento intelectual e técnico já foi trazido aqui no debate, minimamente. Então, agora, se perguntássemos a vocês o que precisa ser feito, né? Professor Jefferson, em relação à governança hídrica de maneira geral, qual a orientação que o senhor daria? Para ter uma melhor governança hídrica, numa frase, ampliar a base de dados. Ok. Ampliar, manter e integrar, tá? O que acontece? Agora eu vou ter que me estender um pouquinho mais, tá? Vamos ver se eu tenho 30 segundos. Tá? 30 segundos, vamos lá. Tá bom, então vamos lá, cronometra aí. Você tem que integrar qualidade, quantidade, uso e ocupação do solo. Aquilo que eu falei do tripé tem que ser integrado, tá? E outra coisa, tem que ser integrado e de forma clara para a sociedade. A sociedade tem que pegar o celular e saber como é que está a situação dela, daquele riacho, daquele córrego. Eu vi isso quando eu estive na Califórnia. Eu sabia qual era o nível do riacho que corria atrás da minha casa. Isso em 2000. Tem tecnologia, tem possibilidade e pode ter uma integração com a sociedade civil para isso. Seria isso. Obrigado. Ok. E em relação ao PL 4346, qual a sua orientação para o CRH? 4546, né? 4546, desculpa. Tá. Porque você falou a primeira vez, eu falei, ela se confundiu. Aí agora, de novo. Errado.
A orientação do CNRH é realmente assim, esse PL, a gente discutiu muito a seção onerosa, mas tem outros aspectos a serem vistos, certo? Eu acho que a parte jurídica do Estado, do CRH, né, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, deve se debruçar realmente sobre ele, né, observar se existem outras situações que vão prejudicar, talvez, o sistema como um todo, ou melhorar, né, porque a gente tem que observar os dois lados da moeda, tá? Então, seria basicamente isso, certo? Vocês se dedicarem a um estudo minucioso, porque existe já dentro do próprio governo federal não sei se você sabe, todos sabem, um formulário do Google Forms para você fazer sugestões. Você está ciente disso? Vocês estão cientes disso? Então, existe isso aí. Tá? Então, as sugestões devem ser vistas, né? Pelo menos essa é a ideia, né? Serem vistas por quem fez, porque esse PL ele deve estar ainda sendo votado. É isso. Obrigado. Muito obrigada. Yasmine, eu vou passar para você agora a sua orientação em relação à governança hídrica. Com relação à governança hídrica, eu proponho um diálogo democrático com as escolas e universidade. O nosso trabalho, pelo menos na nossa experiência na ONG, não seria possível sem auxílio das pesquisas da Unesp, principalmente. Nós, por exemplo, se a governança ela tem falta de informações, a universidade ela tem um banco de informações infinito, gratuito. A Universidade de São Paulo, Unesp, a USP, a Unesp, elas têm um trabalho fascinante. Então, eu acho que esse diálogo vai criar um atalho enquanto não tem um banco de dados, né? É a minha sugestão. Tá. E com relação a... Desculpa. Em relação ao PL? Em relação ao PL, bem falou o Dr. Jefferson, nas nossas reuniões, nós tivemos mais de 600 proposições relacionadas a esse projeto de lei, Yara. Veja, na minha opinião, a intenção dele não é ruim, porque realmente nós precisamos de uma política de gestão séria para os próximos 30 anos, 10 anos, 1 ano. Então, ele realmente é urgente. Não é o objetivo dele não é ruim. Ruim foi a maneira como ele foi proposta, né, sem o diálogo colocado na madrugada e ele acordou lá, e enfim. E tirando essa gestão democrática da política de recursos hídricos. Então, ele tem pontos positivos, mas muitos negativos. Nós já apontamos alguns. Em primeiro lugar, eu sugiro, né, uma medida até, inclusive da OAB, com relação, dizendo, né, apontando a inconstitucionalidade do projeto de lei, que ela é claramente inconstitucional. Isso vai acarretar lá na frente muitos problemas. Então, é isso que eu estou dizendo, é evitar. E no próprio texto da lei, inserir no artigo 5º diretriz da Política Nacional de Infraestrutura Hídrica a priorização da realização de diagnósticos técnicos sobre a situação da saúde ambiental das bacias hidrográficas, dos mananciais hídricos que abastecem a população humana, baseados em dados e monitoramentos ambientais atualizados. Isso pode, né, ajudar, como eu falei, as pesquisas que já existem nas universidades. É o que eu proponho. Eu espero que tenha, né, contribuído de alguma maneira aí com... Contribui sim e corrobora a fala do professor Jefferson, que é dados, né? Em relação à governança, ele fala dados e você traz diagnóstico. O diagnóstico só é possível com dados, né? Obrigada, Yasmine. E, por fim, eu vou passar para o Paulo. Paulo, qual a sua orientação ao CRH em relação à governança hídrica? Você está com o microfone mudo novamente, Paulo. Desculpa de novo. Eu não sou do sistema, né? Quer dizer, eu sou consultor, trabalho eventualmente,
e acompanham. Mas eu diria que na questão de governança hídrica, realmente a questão da participação é muito importante. E essa questão do tempo, que a Yasmin também colocou, para a discussão desse tipo de projeto de lei, é muito importante ter mais tempo e mais discussão, né? As obras de infraestrutura hídrica, algumas obras que são de dimensões bastante grandes, elas exigem uma série de discussões para poderem se viabilizar ou mostrarem que o caminho não estava certo, né? Eu participei de 2 exemplos ao longo dos anos. Um é a famosa Belo Monte, no Pará, né? E, no final, o projeto que foi concretizado, ele, primeiro, não atende, ele ficou muito aquém do que ele poderia de oferecer potencial energético e está com sérios problemas no atendimento das populações que foram afetadas pelo empreendimento, né? Então, é um projeto que eu me envolvi nele em 1975, na época do inventário do Rio Xingu, e acompanhei até os estudos ambientais antes da implantação, em vários momentos trabalhando no planejamento dessa obra. Por lá também trabalhei um tempo mais ou menos equivalente na obra do Rio São Francisco, né? Começou como obra de integração, de transposição, depois mudaram o termo para obra de projeto de integração, né? Do Rio São Francisco com o Nordeste Setentrional, que era uma obra muito criticada e acabou hoje, parece que é a grande solução na região, né? Então, realmente, um projeto que trata de regular esse tipo de empreendimento, ele tem que ser realmente muito mais discutido, muito mais abrangente, né? Então, aí, mais ou menos, eu falei da governança e do PL ao mesmo tempo. Obrigada, Paulo. Eu gostaria de ver os palestrantes. Tem alguma outra colocação que gostaria de fazer antes da gente encerrar? Vocês estão satisfeitos com as falas de hoje? A gente já está arrumando aí para 2 horas, quase 2 horas de debate, 1h30, né? Yara, vou pedir para encerrar, colocar meu último slide para a Flávia. É uma reflexão de um livro que chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que eu falo que é meu manual de bolso. E é isso, obrigada. Flávia, se você puder colocar o último slide. Então, enquanto a Flávia coloca, eu quero agradecer imensamente a participação dos panelistas, agradecer aos participantes que ficaram aqui até o final, né? Foi uma tarde toda aí de atividade. Também quero informar que daqui 15 dias teremos outro filme da Mostra Hídrica, seguido de debate. O filme será Ruivaldo, o Homem que Salvou a Terra. Estou colocando o link do trailer aqui no chat. E o paralelo que pretendemos tratar com este filme é em relação ao impacto que as ações que acontecem na montante da bacia trazem para quem está a jusante da bacia. O filme retrata a questão do Pantanal, da sua cabeceira, como está impactando com o baixo do Pantanal, né, que é a parte mais turística, e a gente pode traçar um paralelo aqui do impacto que a região do Alto Tietê tem no Médio e no Baixo Tietê. Então, já deixo todos convidados, fiquem atentos aí no e-mail e nas redes sociais da Coordenadoria de Recursos Hídricos e do Sistema de Recursos Hídricos, que vocês serão convidados. Então, muito obrigado a todos e tenham aí uma boa noite. E até a próxima sessão.